Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje eu número capítulo 5 e que eu tô aqui com a Michele. Tudo bem, Mi? Tudo. Então tá bom. O capítulo de hoje a gente vai falar sobre o parto e a mãe. A mãe nasce no parto? Mais ou menos assim, né? É. Me conta tudo. O que aconteceu aí com você? Ai, tentar resumir a história porque é tão longa. Deixa eu falar uma coisa. Eu e a Michele, a gente se conhece há muito tempo, né, Mi? E confesso que trazer uma amiga aqui para esse estúdio não é muito simples, não, gente. A gente voltou algumas vezes aqui para o negócio fluir. É meio complicado. Eu conheço a história da Michele e eu quis trazê-la porque vale a pena ouvir essa história, porque para todo mundo a maternidade ela é contada de uma forma sempre muito glamurosa. E nem sempre. Ela é maravilhosa, mas nem sempre ela é só glamurosa, né, Mi? Então vale a pena a gente compartilhar algumas coisas que também acontecem. Sim, eu sinto que todo mundo vende a maternidade como uma coisa fantasiosa e a gente tem o hábito de ouvir da sociedade que mãe não, gravidez não é doença, que mãe tem que ser sempre forte, que é uma coisa bonita, que é linda. E realmente isso vem, né, muito forte. Só que não é só isso, entendeu? Tem uma questão de que a gravidez, sim, ela pode ser doença para algumas mulheres, dependendo da situação da gravidez. Não é glamurosa o tempo inteiro. Para a mãe, fisicamente, é um esforço absurdo e a sociedade não fala muito sobre isso. Você só fala sobre a parte bonita. E eu senti falta, quando aconteceu comigo, de ouvir casos reais. E depois do que aconteceu comigo, aí sim eu fui pro lado obscuro, né, entre aspas, da maternidade. Conversei com outras mães e vi que o que aconteceu comigo era muito comum. Mais comum do que eu imaginava e até do que eu gostaria. E muitas vezes por falta de informação. Né, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com O que você? aconteceu comigo? Eu engravidei de gêmeos. Naturalmente. Naturalmente. Eu tomava injeção, sempre tomei injeção a vida inteira. Então, quando eu decidi... Injeção do quê, Mi? De anticoncepcional. Ah, Eu não tá. tomava via oral, eu tomava injeção, porque eu sempre fui muito esquecida para as coisas. Eu tinha medo de... Esquecida você? Não. Não sabia. Então, eu tomava, por uma questão de segurança, a injeção. Tomava mensal. E eu já não menstruava há muito tempo. E quando eu decidi engravidar, eu e o Rick, que é o meu esposo, a gente já morava junto. Nosso casamento estava marcado para janeiro. Em novembro, a gente teve uma conversa e a gente decidiu que engravidaria no meio do semestre do ano seguinte. E aí eu procurei a minha ginecologista, ela falou assim, olha, como você toma medicação há muito tempo, até você limpar o teu organismo vai demorar um tempo, não cria expectativa que você vai engravidar rápido, é um processo. Eu falei, beleza. Cortei a medicação, fiz os exames, isso foi em novembro. Eu casei, viajei. No meio da lua de mel, eu comecei a desconfiar que eu estava grávida, porque eu passei mal na viagem. E quando eu cheguei, eu realmente estava. E eu já descobri, através do exame de sangue. Na mesma semana, eu voltei a trabalhar, eu tive um sangramento durante o expediente. Quando eu fui no hospital, eu estava com um pequeno descolamento de placenta, o que é relativamente normal. Aí eu descobri que eu estava com 8 semanas. E era gestação gemelar. Caramba. O médico não sabia que eu não sabia, então ele chegou e me passou as medidas falou do primeiro feto, e depois ele falou do segundo feto, eu fiquei meio confusa, eu falei assim... Você morreu, ressuscitou? Morri, ressuscitei. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas você falou que a medida era X, né? Ele falou assim, do primeiro, do segundo é Y. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, como assim, primeiro e segundo? Ele falou assim, são dois, você não sabia? Eu falei, não. Não sabia nem que eu tava grávida. Não sabia nem, até ontem eu não sabia que eu tava grávida. E aí eu descobri que era gemelar. Por conta do fato deles serem gêmeos e do descolamento de placenta que foi significativo, eles decidiram me manter afastada durante a gestação, porque já identificaram que era uma gestação de risco. Isso foi na 8ª semana. Na 12ª semana, eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção, como se fosse uma infecção urinária que migra para o rim. E aí ela dá a infecção urinária, a infecção renal. E aí eu fiquei internada para tratamento e eu não sabia que isso é uma informação que ninguém vende, o lado que ninguém fala. Que a pielonefrite para uma mulher grávida, ela é séria, muito séria, porque ela causa... a probabilidade de você entrar em trabalho de parto prematuro é muito grande quando você tem a doença.
E ninguém me falou isso. A forma de você evitar é você dar um ponto, fazer a cerclagem até a 12ª semana, que também ninguém me falou isso. Então, quando eu tratei, que eu fiquei bem, eu voltei para casa e levei minha vida normal e segue a gestação como se nada tivesse acontecido. Isso é mais comum em gravidez gemelar ou não? Não. Tanto faz. Aumenta o risco na gravidez gemelar, mais ainda agrava esse risco do parto prematuro, mas não é uma coisa que é relacionada à gravidez gemelar, né? A infecção. E eu sabia, eu achei que eu poderia ter feito a cerclagem, mas não fiz, porque na época eu não tinha esse conhecimento, já justamente para me precaver em relação a esse parto prematuro. Não fiz, segui a gestação normal. E aí, com 23 semanas, eu estava num aniversário e eu comecei a sentir muita dor, uma cólica muito 23 forte. semanas? 23. Eu comecei a sentir uma cólica muito forte e eu sempre tive problema de intestinal, assim. Meu intestino sempre foi muito preso. E eu achei que eu tava com uma cólica porque eu não tava conseguindo ir ao banheiro. Tá aí tudo normal. E, gente, eu ia no banheiro dentro do restaurante e eu fazia força para fazer o número 2, achando que, tipo, eu tava travada. E fiquei nisso. Isso foi por volta do horário do almoço, era umas 3 horas da tarde. E eu com aquela dor que ia e voltava, aquele incômodo. Fui para casa à noite. Quando foi por volta de umas 11 horas da noite, eu não aguentava mais de dor. Só que, na minha cabeça, gravidez não é doença, para de frescura, toma um analgésico que tá tudo certo. E vai dormir, né, E vai minha dormir. filha? Tá com vontade de fazer cocô, gente, é isso. E aí, o Ricardo, que é meu esposo, virou pra mim e falou assim, não, cara, não tá normal. Ele falou assim, vamos ao médico, você não tá conseguindo nem andar. E se dependesse de mim, real, eu não teria ido ao médico. Eu fui porque ele insistiu. Quando nós chegamos na maternidade, uma enfermeira muito grosseira, diga-se de passagem, ainda me atendeu e meio que duvidou da dor, sabe? Achou que eu tava dando show. E depois que eu passei pela triagem, que eu entrei no consultório médico, na hora que eu fui passar da porta, eu imediatamente abaixei, porque a cólica veio. Quando eu agachei, o médico saltou do outro lado da mesa, me levantou na hora, já pediu pra eu deitar, porque ele já viu que eu estava em trabalho de parto e eu não sabia. Você tava tendo contrações. Não era prisão de ventre, era contração. Eu tinha entrado em trabalho de parto. Lá na hora do almoço. Lá na hora do almoço. Isso já tinha passado horas. Com 23 semanas, Com 23 ou seja... semanas. E assim, gente... metade da gestação você tava com trabalho de parto. Trabalho de parto, tava com 6 meses. E na minha cabeça, assim... nascem crianças prematuras. Tudo bem, meus irmãos nasceram prematuros, um de 7 meses, outro de 8 meses. Mas eu nunca tinha ouvido falar de um trabalho um parto prematuro com 23 semanas. Era a minha primeira gestação. Eu não sabia o que era dor de parto. Quantos anos você tinha, Mi? 30. Vou fazer 39, eu tinha 30. Entrei em trabalho de parto, não sabia o que era dor de parto. Claro, ninguém nunca sabe. Ninguém nunca sabe. E falei assim, 23 semanas, nunca ia passar na minha cabeça que eu estava em trabalho de parto. Uhum. Quando o médico me examinou, eu já estava com dilatação e tudo. Quando ele falou, gente, foi um pânico. Um pânico, assim. Entrou um buraco negro na minha cabeça e eu fui sugada pra dentro e eu não sabia nem o que fazer. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, a natureza a gente não impede. Trabalho de parto não tem volta. Ele falou assim, eu não tenho como voltar atrás e interromper o teu trabalho de parto. Eles estão... Tá muito cedo, não tá na época de nascer. Então, a gente vai tentar usar algumas ferramentas, medicações, para postergar o máximo que a gente pode. Porque eles estavam numa semana muito crítica, que é a semana que você forma líquido no pulmão. Que é o que é responsável pela oxigenação do sangue. E era bem aqueles 4 dias que eu estava, naquele período. E aí ele falou assim, eu vou aplicar a injeção na barriga para acelerar esse processo, porque se a gente garantir que eles passem por isso, tipo 4 dias, o cenário já muda. Muito bem. Ele me subiu pra UTI, eu fiquei deitada, eu não podia me movimentar pra nada. Eu fiquei imóvel, assim, parada. Eu não podia ir ao banheiro, eu não podia fazer nada. E eu estava em trabalho de parto, então eu sentia a contração. Mas, assim, a minha vontade de segurar aqueles 4 dias, eu agarrei naquilo de uma forma que, pra mim, a dor era quase que... Eu queria que permanecesse o maior tempo que fosse possível. E aí, depois de 36 horas, eu consegui segurar 36 horas, eu comecei a ter um sangramento.
Só que eles não conseguiam ver de onde vinha o sangramento, porque além de eu estar em trabalho de parto, a minha bolsa ficou protusa. Bolsa protusa é quando a bolsa desce, só que ela não estoura. Então ela desceu e não estourou. E se eles fizessem o exame de toque, tinha risco de estourar a bolsa. Nossa. Então, assim, ficou naquelas. Tá, de onde vem o sangramento? Vem do útero? Ninguém sabia de onde vinha. Na ultrassom não aparecia. Aí o médico veio conversar comigo e falou assim, olha, Era o seu médico? Não era o seu médico, Não né? Era o porque... médico que tinha pego você Exatamente. ali no pronto-socorro. Eu estava trocando na época de obstetra. Porque como aconteceu o negócio da infecção e eu não fiquei confortável com as informações que eu recebi, eu perdi a segurança na obstetra que estava me atendendo. Tá. E aí, bem no meio, aconteceu isso. Então, eram os médicos da maternidade. E aí, veio um médico que, assim, foi abençoado, o doutor Luiz. Que eu não sabia na época, mas ele é um dos maiores cirurgiões de parto extremos prematuros. E aí, trouxeram esse médico para conversar comigo. Ele me explicou, ele falou assim, ó, é o seguinte... Quando a gente dá prioridade para fazer o parto normal, justamente para você não gerar não cortar o útero, porque o útero ainda não dilatou o suficiente. Então, se você corta, como ele ainda está pequeno, você pega uma cicatriz quase que de ponta a ponta do útero. E depois, no futuro, tem risco de ruptura. Como eu não tenho espaço suficiente para fazer a manobra, para encaixar a mão e puxar o neném, então eles chamam de corte em T. Você corta na horizontal e corta na vertical. Então, você praticamente picota o útero. Ele não quis me falar na época, mas ele já sabia. A probabilidade de eles sobreviverem era ínfima. Então, eles queriam garantir que se acontecesse alguma coisa, no futuro, eu pudesse ser mãe. E aí, ele falou assim, só que no teu caso, como é gemelar, se eu partir pro parto normal, eu tenho medo de não dar tempo de eu puxar o segundo. Ixi. Aí, ele virou e falou assim, então, a gente vai arriscar uma cesárea pra tirar os dois ao mesmo tempo. Aí, eu falei, tá bom. Na época, gente... Primeiro que ele não me falou. E você não tem escolha, né? Ele meio que decidiu por mim, eu confiei. E assim, ele não ia me falar, olha, o risco dos seus filhos morrerem é gigantesco. Ele não vai falar isso. Mas ele queria garantir a minha saúde. Só que assim, como mãe naquele momento, você não tá nem aí. Se você tiver que sacrificar seu útero, seu rim, seu coração, você vai. Sua vida, né? Você quer o bebê. Os bebês, no meu caso. Você sabia o sexo dos bebês? Sabia, 2 meninos. 2 meninos. Vicente e o Henrique. Não eram bivitelinos, eram univitelinos. Por isso que eles estavam em bolsa separada. A bolsa que desceu, que ficou protusa, foi... Aliás, eles estavam separados, né? A bolsa que desceu, que ficou protusa, foi a do Vicente e o Henrique estava acima. E aí... A bolsa protusa não, separada na mesma. Troquei. Eu fiquei pensando agora. E aí, ele decidiu fazer cesárea. Eu topei. Fez a cesárea. E ele conseguiu a proeza de não precisar fazer o bendito do corte em T. Ele fez só o corte padrão, que é na horizontal, que me ajudou no futuro depois. Tá, os meninos nasceram. É óbvio que eu mal vi, porque ali já tinha equipe de pediatria, de UTI, todo mundo em volta. Uma coisinha, né? Gente, eles eram assim, ó. Inclusive aqui, depois eu explico a tatuagem pra eles. Era do tamanho desse meu antebraço, assim. Inteiro. A cabeça era aqui, o pezinho era aqui. Eles eram isso aqui. E aí, quando eles nasceram, a nota de nascimento deles, pro tempo, era muito alta. Eles tinham peso pro tempo. O Vi nasceu com 600 e poucos gramas, o Henrique quase com 600. Então foi mais ou menos... Porque eu lembro que foi muito perto da Natália. Foi. Quando a Natália nasceu... Foi 20 de março que a Natália nasceu. De 2014. Eles foram um pouquinho 26 antes. de maio. Eles foram... Foi de 2014, a Nath. 2014. Eles nasceram depois. Eles nasceram depois. Porque quando a Natália nasceu no hospital, eu tava grávida de 4 meses quando eu fiquei contigo no hospital. Você ficou comigo no hospital? Eu tava grávida dos meninos. Você ficou comigo no hospital. Então, teoricamente, o período deles nascerem corretos seria em outubro. É isso. E aí, eles nasceram em maio. E aí, quando eles nasceram, como a nota era muito alta, o peso deles era... Gente, eu tinha uma certeza absoluta que eles iam sobreviver. Era um negócio assim em mim, eu falava assim, não,
Eu tava preparada pra tudo. Eu sabia que eles iam ficar meses no hospital. Eu já comecei a programar tudo na minha cabeça. Só que, assim, em nenhum minuto, em nenhum segundo passou na minha cabeça que eles não sobreviveriam. E aí, quando o parto foi por volta de 11 e pouco da manhã, eu tinha que ficar aquele horário que você não pode levantar, porque é cesárea e tal. O Ri, só os pais podiam ter acesso à UTI, então só o Ri que entrava. Eu tava lá amarrada no quarto, puta da vida, porque eu não podia levantar, não podia vê-los, não podia fazer nada. E aí, quando me liberaram, que foi por volta de umas 7 da noite, óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi entrar na UTI. Quando eu vi, eles eram muito pequenos. Mas eles eram muito pequenos. A mãozinha pegava, assim, a ponta do meu dedo. Mas mesmo assim, o Ri, quando ele viu, ele ficou chocado com o tamanho. Então, pra ele, Eles deviam caber na mão do Ri, né? Porque o Ri é tão gigantão, né? E pro Ri, imediatamente quando ele viu, assim, na UTI, ele falou depois que... Ele já falou assim, putz, é difícil, será difícil. Mas mesmo depois que eu vi, ninguém tirava do fundo do meu coração com a certeza absoluta que eles iam sobreviver. Ah, é a esperança da mãe, né? Pra mim, assim, não era nem esperança, era um fato, entendeu? Eu acho que isso que depois eu não me preparei pro que vinha. E isso foi umas 7 horas, eu fiquei com eles até umas 9. Depois que eu os vi, é óbvio que eu consegui descansar, finalmente. Aí eu dormi, fui pro quarto dormir um pouco. Quando foi 2 horas da manhã, eu tava dormindo, eu literalmente saltei da cama como um gato. O Ricardo se assustou, ele tava no sofá do meu lado. Eu pulei e parei em pé do lado dele. Gente, com ponto, com tudo. Eu não sentia nada. E aí ele acordou assustado e falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, a médica da UTI tá chamando. Aí ele falou assim, Mi, o telefone não tocou. O nosso quarto era o primeiro da UTI, mas como eles estavam é por número, né? Eles estavam na parte mais grave, então era o última, isso. E o hospital faz isso de propósito, que é para as mães das crianças que estão com os bebês melhores, que estão no número 1, por exemplo, não visualizarem a gravidade do 5. E ele falou assim, não, eu teria tocado. Aí eu falei assim, não, ela tá me chamando. Meti o roupão e entrei na UTI. Quando eu entrei no quarto, lá no quarto, ela tava na porta e falou assim, nossa, eu tava indo te chamar. Aí eu parei, olhei pra ela, ela não conseguia falar, olhando pra mim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu já sei. Aí ela falou assim, olha, eu não sei como te dizer isso, mas eles entram em parada cardiorrespiratória porque eles não tinham força no pulmão para oxigenar, que era justamente o líquido que não tinha. Então, eles entravam em parada cardiorrespiratória. E aí, eles estavam um de frente para o outro. Ela falou assim, é muito louco, porque o Vicente entra, é o tempo de eu virar, o Henrique entra. Sempre os dois ao mesmo tempo. Aí ela falou, aí a gente estabiliza. Daqui a pouco o Henrique entra, quando eu viro o Vicente entra. Sempre os dois ao mesmo tempo. O tempo todo. E isso aconteceu várias vezes até a hora delas me chamarem. Aí ela ficou parada olhando pra minha cara. Na hora eu já entendi o que ela queria falar. Tá óbvio. difícil, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim... Você tinha pego eles? Ainda Já? não. Não, ainda não. Aí eu falei assim... Se acontecer de novo, não é mais pra ficar estabilizando. Eu falei assim, eles já cumpriram o que eles deveriam cumprir, deixa eles descansarem. E se os dois quiserem ir juntos, deixa os dois irem juntos, porque eles vieram juntos, eles vão embora juntos. E aí eu voltei pro quarto. Quando foi 5 horas da manhã, ela me chamou. Aí eu entrei, corri, eu já sabia o que era. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, eles estão instáveis de novo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você quer pegar? Eu falei assim, quero. Aí ela tirou, o Ri ficou com um no colo, eu fiquei com o outro. Aí a gente ficou conversando com eles e tal, e eles foram embora, um no meu colo e outro no colo do Ri. E ainda não tinha caído naquele momento a minha ficha 100% do que tinha acontecido. Aí foi chegando gente no hospital, a minha família. E assim, eu tenho alguns flashes e algumas coisas que me marcaram muito ao longo desses dias, assim. Mas eu fiquei, assim, meio aérea, assim, meio perdida. Beleza, e aí o Ri foi tomar conta da documentação e eu só tomei consciência do que aconteceu de fato, que eu acho que eu fui mãe, né?
Você só... Quando você, de fato, cumprir a sua missão 100%, você desmonta. Porque eu estava relativamente bem. Eles foram cremados. Quando a gente chegou no crematório, era tanta gente, eu não me lembro com riqueza de detalhes. Eu lembro de algumas pessoas que estavam lá, mais próximas e tal. Mas eu não sabia que eu conhecia tanta gente. De tanta gente que tinha dentro do crematório. E aí, quando subiram os caixões, que eu vi que eram 2 caixões assim. As pessoas ficam sentadas em volta e só ficou eu e o Ri perto. E era minúsculo. E aí eu fiquei parada olhando. E aí a gente ficou um tempo ali, eu fiquei com o Ri. Na hora que desceu, aí eu tomei a consciência que não tinha mais volta, que a porta fechou. Aí eu desabei. Aí eu abracei o Ri, eu literalmente dei um uivo dentro do... Foi um uivo, não foi nem um choro. Abraçada com ele, porque aquilo pra mim não ia ter mais volta. Eu sabia que era aquilo. E aí eu desmontei. Dali foi ladeira abaixo. Entendeu? E eu não... outra coisa que a gente traz na mente que... Ai, terapia é coisa pra gente rica. Pobre não tem direito à terapia, né? E pobre não tem direito à terapia e tal. E assim, eu negava que eu estava indo ladeira abaixo pra mim mesma. Então, o tempo que foi seguindo depois, o Ricardo ia trabalhar, eu estava em... Ainda tem mais essa, gente, porque aí são várias coisas. Primeiro que assim, uma das coisas que me marcaram é você sair do hospital de mão vazia. Você não tá... Você tá lá com os pontos da cesárea... Sem os seus bebês. Sem os bebês. E você nunca, nem no pior pesadelo do mundo, você vai imaginar que você vai entrar dentro da maternidade... Grávida de gêmeos. De gêmeos, e você vai sair de mão vazia. Então, o ato de sair da maternidade, pra mim, foi uma coisa muito chocante. E, assim, a maternidade te prepara, que são coisas que eu também não sabia. Quando você tem bebês, você sai pelo estacionamento do subsolo, que é pra você colocar o bebê direto na cadeirinha. Quando acontece o que aconteceu comigo, você não vai pro subsolo. Você sai pelo térreo, que é justamente pra você não ver os nenéns saindo. Mas, assim, a sensação de passar pela porta e eu olhar na minha mão e não ter nada... E aí eu ficava pensando naquilo dias. E para completar, além de eu ter que cumprir a licença maternidade, porque eles nasceram, eles não eram natimortos, eles nasceram, tal, então tem a licença maternidade. O meu peito estava cheio de leite, abarrotado de leite. E vazava. E aí, uma coisa que é muito dolorosa, você tem que enfaixar o peito, muito apertado, muito. E tomar medicação para secar. O negócio não secava. Eu passei quase 40 dias vazando leite. E dói, né? E dói. E assim, eu olhava assim, era roupa. Então o Ri saía, eu ficava deitada na cama em posição fetal. Eu sentia o cheiro do leite o dia inteiro. E aquilo foi me levando para um lugar... Era tanta dor, mas era tanta dor que eu sentia que se tornou físico. O meu coração doía mesmo, parecia que eu estava tendo infarto, sabe? Doía. Era horrível. E eu negava tratamento e qualquer tipo de ajuda. Porque assim... É o luto, né? Você precisava viver aquilo também, né, Mi? E eu passei literalmente pelas 5 fases do luto. Hoje eu enxergo isso super bem. Aí eu assisti a série, o documentário da Glória Pérez, que fala da Daniela Pérez. Eu não assisti ainda, eu quero assistir. Então, e ela fala que é muito chocante para a mãe que perde o filho, que no dia seguinte, você não é mais a mesma. Tua vida tá devastada. Só que você olha em volta, a vida das pessoas continua. Porque é assim, é o processo. Então, eu olhava... todo mundo trabalhando, seguindo sua vida, cuidando, sabe? E a minha vida tinha... Acabou. E aí, uma das fases do luto, que foi quando eu passei, foi que eu literalmente briguei com Deus.
por quê, né? Não, eu falava, porque eu falava assim, pô, eu já tive uma infância que não foi uma infância fácil, eu já tive uma vida de muito perrengue, muita coisa. Dá vários podcasts da minha vida, né? Dá, né? Dá. E assim, quando eu entro em um determinado momento que eu acho que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu estou me sentindo realizada, que não sei o quê, aí eu, tomo uma rasteira. Eu falava assim, você não tem outro filho pra você encher o saco, você não tem... É sério, é isso mesmo que você tá fazendo comigo? Então, eu literalmente briguei com Deus e assim, foi um processo. 4 meses depois, mais ou menos, que eu já tava perto do meu aniversário, eu lembro porque isso aconteceu no meu aniversário. A gente tava num sítio com os amigos e assim, eu comecei a fazer o quê? Eu bebia muito. Saía de balada, eu enchia a cara. Porque assim, quando eu tava muito louca, eu esquecia. E aí, no final da noite, eu me acabava de chorar, só que eu dormia. Era o único jeito de eu dormir. Então, eu comecei a beber muito. Sempre que pintava a oportunidade, eu só não bebia em casa sozinha. Mas de resto, pintava a oportunidade, eu tava, bebendo. E aí, a gente foi para esse aniversário desses amigos. E poucos dias antes disso, eu ainda estava em licença maternidade. E eu voltei no escritório que eu trabalhava para pegar algumas coisas minhas que tinham ficado lá. Quando eu entrei no escritório, eu tive uma síndrome de pânico. Porque eu fiquei parada olhando para dentro do escritório durante 15 minutos. Isso foi um dos primeiros insights que eu tive. E eu não conseguia conversar com ninguém. Por quê? Quando aconteceu o que aconteceu, aquele escritório especificamente, não os outros amigos que eu tinha feito do mercado, ninguém que trabalhava comigo naquele momento me ligou. Ninguém, nenhuma única pessoa para me dar pêsames. E aí, quando eu entrei no escritório, vieram 3 pessoas conversar comigo para me perguntar o que tinha acontecido. Aí, naquele momento, eu não conseguia responder, porque eu tava tão fragilizada, mas o que veio na minha cabeça foi o seguinte, poxa, você não me ligou pra perguntar, pra me desejar pêsames, mas pra especular e pra fazer fofoca, a pessoa vem me procurar. E eu não conseguia responder. Eu tive uma síndrome de pânico, eu catei simplesmente todas as minhas coisas sem trocar uma palavra com ninguém, entrei no carro, e aí eu catei no volante, eu respirava, assim, eu liguei pro Ricardo e falei assim, eu não quero mais trabalhar com isso. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com seguros. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas isso eu tenho certeza que eu não quero mais pra minha vida. Porque a sensação que eu tinha era, cara, eu tô ganhando dinheiro, tô fazendo minhas coisas, tal, tô fazendo aquele padrãozinho que todo mundo fala, né? Mas isso não me traz mais felicidade, isso não me gera coisa boa, porque as pessoas que eu não agrego na vida das pessoas, as pessoas não agregam a minha. Então, assim, eu não queria mais aquilo não cabia mais na minha roupa, sabe? Mas como eu tava naquele ainda processo meio depressivo, eu ainda não tava meio que amadurecida essa ideia. Você não tava se encontrando mais, não né? Tava. Eu não tava me encontrando pra nada. Pra nada. E aí, no dia desse meu aniversário, eu tomei um porre homérico. E eu não lembro, isso o Ri me contou depois. A casa inteira tava cuidando de mim, a minha sorte é que tinha uma amiga tem boas amigas, né? Uma amiga médica tava junto e tal. Eu literalmente, gente, eu entrei como alcoólico praticamente. E aí o Ri falou que enquanto eu vomitava tudo durante a madrugada, que todo mundo ficou me vigiando, porque, tipo, eu não reagia se tinha risco de sufocar. E aí ele falou assim, que eu falava pra ele que não era pra ele cuidar de mim, porque eu queria morrer, e era pra ele me deixar morrer em paz. E ele ficava ali cuidando de mim, e eu brigando com ele porque eu não queria ser cuidado. Quando eu acordei no dia seguinte, depois que passou o porre e tudo, ele veio conversar comigo, ele falou assim, não é justo o que você tá fazendo comigo. Eu sei que você tá sofrendo. Aí ele falou assim, mas eu também tô. Aí ele falou assim, e eu já perdi os meus filhos. Ele falou assim, eu vou perder minha mulher também agora. Ele falou assim, se não for por você, faz por mim. E aí ele me pegou naquilo. Aí ele marcou um psicólogo, que foi indicado, inclusive, pela escola. Eu fui na psicóloga com muita resistência. A psicóloga, a gente começou a se aproximar, tal, me indicou para uma psiquiatra, comecei a fazer tratamento nos dois para depressão. E aí eu comecei a reagir e a entender várias coisas, tal. Nisso, eu já tinha consciência que aquilo não me cabia mais do trabalho, mas eu não sabia direito o que eu queria fazer. E eu tinha um hobby, que era maquiagem, que desde a época que eu trabalhava com seguros, eu fazia cursos aos finais de semana. Eu sempre gostei de maquiar, porque eu sempre fui apegada a desenho, essa parte criativa. E aí eu falei assim,
Tá. Aí, uma das donas das escolas que eu fiz o curso, ela virou pra mim e falou assim, cara, enquanto você estiver nesse processo aí que você tá se achando, vem aqui pra escola, me ajuda na parte administrativa, você manda mal bem, você entende de contrato e tal. Eu falei, tá bom. E eu ia lá pra ajudá-la. No final das contas, aos poucos, ela foi me puxando pra equipe dela e eu fui fazendo daquilo um trabalho, assim, que não ganhava. Era um trabalho só pra me ocupar, enquanto eu estava em tratamento. E eu tava com uma obsessão naquela época, já tinha passado alguns meses, que eu queria engravidar de novo. É isso que eu ia te perguntar. Você não criou ali você não travou nessa questão de ser mãe. Você falou, não, eu quero. Não, eu não travei na questão de Mas ser mãe. volta um pouquinho. Me fala das suas tatuagens. Você já tinha, nesse processo aí, você já tinha feito as tatuagens do Vicente? Não, ainda não. E eu fiz quando eu melhorei mesmo, Ih. assim. Ah, tá. Foi um pouco antes de eu ficar grávida da Helena. Tá. Então, aí eu tatuei. Eu tenho 2 corujas, né? Que são eles pequenininhos. E eu estou acima. Então, eu fiz essa tatuagem da metade do braço pra cima, que eram os 2. E aí, eu entrei numa obsessão que eu queria engravidar. E a psiquiatra e a psicóloga, que eu já estava em tratamento com as 2, falavam pra mim, olha, não, você tá tentando substituir. Não é uma... Vai com calma. Claro que não exatamente com essas palavras, mas elas me levavam a entender isso. Quando passou a obsessão do engravidar, porque eu tentei durante esse tempo, eu fiquei obcecada, eu tentava de tudo quanto era jeito engravidar e não rolava. Quando eu comecei a melhorar de fato da depressão, que já fazia quase 1 ano, ia fazer 1 ano, que eu já estava me sentindo melhor, eu larguei mão da obsessão de engravidar. Eu falei assim, não é pra mim. Aí eu comecei a repensar em ser mãe. Quando completou exatamente 1 ano, a data do aniversário de 1 ano de morte deles foi a data da minha virada. Quando completou exatamente 1 ano, eu fui na igreja de São Judas Tadeu. E eu tinha comprado uma medalhinha do anjo da guarda para cada um deles. Que era para eles, né, usarem e tal. Quando eles faleceram, ficou uma com o Ricardo e uma comigo. Então, eu usava uma pulseira no braço com essa medalhinha que era deles. Um dia, bem perto do aniversário de morte deles, a minha pulseira estourou e eu perdi a medalha. E aí eu fiquei muito mal. Porque a medalha era um símbolo da presença deles comigo ali. A minha cabeça tinha criado isso. Então eu fiquei mal de novo, ladeira abaixo. Aí no dia que eu tava na igreja de São Judas, eu achei a medalha igualzinha, uma medalha dessa do Anjo da Guarda. E tinha só uma. Quando eu fui comprar, entrou uma mulher na minha frente e comprou a medalha. Ah, meu Deus. Aí a menina já tentou me mostrar outras e não... Aí acabou aquilo pra mim ali. Aí eu subi pra igreja, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na igreja de São Judas, em dia de São Judas Tadeu. É lotada. É abarrotada. E aí eu subi, não era dia de São Judas, tinha uma outra coisa, porque São Judas é em outubro, eu tô trocando as datas, mas tinha alguma festividade que a igreja tava cheia, foi no aniversário de morte. E aí, quando eu entrei, a igreja tava abarrotada, eu sentei na ponta de um banco e eu abaixei a cabeça e eu fiquei assim, Deus, eu só quero saber se os meus filhos estão bem. Eu não tive oportunidade de... Eu não sei que cor que era a cor dos olhos deles, porque eles não abriram os olhos. E assim, eu tenho a imagem deles exatamente de como eles eram e eu sobrevivia da imagem de como eles ficariam no futuro. Então, assim, eu imaginava todas as fases da vida, sabe? E aí eu falava assim, eu só queria ter certeza que os meus filhos estão bem. Só isso. Eu sei que eles estão bem, teoricamente, porque, assim, eles são anjos, não tem como 2 bebezinhos tão inocentes não estarem bem. Mas eu quero ter essa certeza. E eu fiquei ali pedindo. Quando eu levantei a cabeça, no meio daquele mar de gente, o meu olhar, a primeira pessoa que foi pra bendita da mulher que eu só tinha visto de costas comprando a medalha. Aí eu levantei, sentei ao lado dela, contei tudo que tinha acontecido e falei assim, moça, essa medalha que você tá na mão é muito importante pra mim. Hoje faz 1 ano, eu tinha perdido a minha, então assim, eu sei que é uma mensagem, pra mim é muito importante. Aí na hora a mulher falou assim, eu vou com você trocar. E ela trocou e me deu a medalha. Naquele dia, eu falei assim, eles estão bem.
Então tá na hora de eu ficar bem. E aí foi quando eu comecei a me desapegar de tudo e a tentar procurar alguma coisa. Eu já tava fazendo alguns trabalhos com essa maquiadora. E aí, pouco tempo depois, eu descobri que eu tava grávida da Helena. Quando eu desisti, eu fiquei grávida da Helena, que é a minha filha, né, mais velha. Quando eu fiquei grávida da Helena, foi um baque. Porque, assim, a obsessão tinha passado. E aí veio tudo. O meu corpo não é seguro, vai dar ruim de novo, eu não tô preparada. Aí éramos eu e o Ricardo, os dois com medo. Mas beleza, passou aquela gestação horrorosa. Eu não curtia a gestação da Helena. Por conta do medo. Por conta do medo. Eu tinha a sensação de uma arma na cabeça que aconteceria qualquer coisa. Então, assim, gente, eu quebrava a unha, eu tava lá na Promatri sentada lá pra passar em consulta. Eu conhecia toda a equipe médica da Promatri. Eu virei sócia da Promatri, tenho carteirinha VIP lá. E aí, Foi um horror, assim. Tô borrado. Não, eu tô... Não, tá tudo bem. Gente, tô bonita, me cuida. E aí, quando a Helena nasceu... Na véspera do parto da Helena, a Helena estava programada para nascer em outubro também, né? Outubro também. E a Helena era para nascer depois do dia 12 de outubro. Quando foi... O meu aniversário é dia 4 de outubro. No dia 3... Não, no dia do meu aniversário, dia 4. Eu já tinha arrumado o quartinho e tal. O meu pé começou a inchar, mas inchar, que parecia que eu tinha elefantíase. Ele ficou deste tamanho, sem exagero. E umas feridas no corpo, gigantes assim, umas escaras mesmo. E coçava. Eu passei o dia 3 inteiro assim e começou a aparecer várias feridas. Aí eu arrumei o quarto de madrugada do dia 3 pro dia 4. No dia 4, depois que eu terminei de arrumar o quarto todinho, tinha uma amiga na minha casa que tava me ajudando e tal, ela foi embora. Eu tomei um banho 7 horas da manhã, aí eu mandei uma mensagem pro meu médico. Detalhe, era o mesmo médico que fez o parto dos gêmeos. Aí ele começou a me acompanhar. Doutor Luiz, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Só que eu já tinha pesquisado no Dr. Google, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa impressionada. Eu pesquisei, mas não me assustei. Nossa, falei, se fosse eu... Né? Não sou. Então, mandei pra ele. Mas já imaginando o que eu tinha lido. Aí ele falou assim, fotografa. Eu fotografei e mandei. Na hora. Ele falou assim, venha pra maternidade já. Aí eu falei, bom, então é o que eu pesquisei. Que era a colestase, que é uma doença que ela ataca o fígado. Pra mãe, a contraindicação é que ela fica muito inchada e dá várias escaras no corpo. Mas caramba, hein, Michele? Pois é. Porra. A pessoa é Mas toda pelo menos foi no final da gravidez, Foi. né? E pro bebê tem risco de morte súbita. Porque a corrente sanguínea fica ácida. Catei Ricardo, pumba, maternidade. Chegaram lá, me viraram do avesso, fizeram 1 milhão de exames. Aí ele diagnosticou. Então, ou seja, eu passei o dia do meu aniversário inteiro, das 7 da manhã até 5 horas da tarde. Helena, obrigada, mamãe te ama. Até 5 horas da tarde no hospital. E assim, com aquela arma na cabeça. De novo. Porque só ficava assim, igual esse negócio iluminado aqui. Morte súbita. Ficava assim na minha cabeça. Aí o meu médico me chamou e falou assim, ó, é o seguinte, está muito no começo. Mas muito no começo a doença. Eu vou marcar o teu parto para amanhã, porque aí você não precisa dormir aqui na fila esperando. A gente agenda, que você vem com o horário marcado. Só que ao invés de eu fazer o parto à tarde, eu vou fazer o parto no período da manhã. Beleza. Fui para casa dormir? Óbvio que não. No dia seguinte, chegou eu com a malinha, Helena nasceu. Cesárea. Super bem, cesárea. A partir dos gêmeos, eu só poderia ter cesárea por conta do histórico. Nasceu um pouquinho amarelinha, tal, pegou um banho de luz e eu tive problema de hemorragia no pós-parto da Helena, mas foi algo leve, só precisei tomar ferro, tal, vida que segue, lindo e maravilhoso. Fiquei com um bebê, com depressão, porque eu ainda não tinha me tratado inteira. E aí, o que aconteceu? Eu tinha tanto medo de perder a Helena que eu acho que eu passei a minha gestação inteira passando toda essa energia para a criança. Quando a Helena nasceu, eu fiquei mais obcecada ainda, porque para mim ela só ficava segura quando ela estivesse comigo. Entendeu?
Então, assim, eu não permitia que ninguém cuidasse, eu não permitia que ninguém fizesse nada, era comigo. E aquilo ela sentiu. Então, assim, se você tirasse a Helena do meu colo, ela gritava. Ninguém conseguia pegar a Helena no colo, nem o Ricardo. A Helena ficou até os 2 anos de vida grudada em mim, parecia que ela não tinha saído ainda, entendeu? E aquilo começou a me consumir muito. Porque no começo, Sim. ok, só que depois você vai... precisa ter a sua vida, né? Você vai... E aí veio Madalena, sem avisar. Eu lembro que a gente tava falando de médico. Ah, amiga, precisa colocar o DIU, né? Aquele negócio, quando foi ver, já tava. Já A Madalena tava. tava ali no forninho. Agendei os exames pra colocar o DIU, os exames prévios, com data agendada pra colocar o DIU. Madalena já tava no forno. Eu já comecei a desconfiar, não tinha coragem de fazer o exame. Uma outra amiga minha que tava grávida de 6 meses, com a barriga deste tamanho, foi comprar o teste na maternidade pra mim. O cara ainda olhou meio assim pra ela. Na maternidade ou na farmácia? Na farmácia. Ainda olhou meio assim pra ela. Ela falou assim, calma, não é pra mim. Eu já sei que eu tô grávida. É pra uma amiga. Levou, fiz o teste, pumba. Madalena estava no forninho. Ricardo amou, todo mundo amou. Falei, pronto, mais 2 anos presa, com 2 bebês dentro de casa. A mãe louca. Entendeu? É isso que temos pra hoje. Beleza, só que nesse processo inteiro de maternidade, tudo, eu comecei a melhorar a real, assim. E o que os meninos chegaram e me trouxeram, eu comecei a ressignificar a dor do que eu tinha sentido. E aí, eu realmente saí do ramo de seguros total, pedi demissão, joguei tudo pro alto, tal. Fui tentar virar a vida de maquiadora, tipo aquelas histórias que fui vender coco em Recife, voltei. Fui tentar a vida como maquiadora, fiz um monte de curso, tal. O que foi produtivo, porque eu não tinha muito... Aquilo não me tomava um tempo grande, eu tinha uma flexibilidade que conseguia tocar isso com 2 crianças. E, aos poucos, eu entendi que... Por isso que a gente brinca, fala que é o parto da mãe. Que, na realidade, o parto não foi deles, foi meu. Entendeu? Porque a perda deles me fez enxergar que, tipo, a forma como eu levava a vida, as coisas que eu queria pra mim, não é que estavam erradas, porque, assim, tudo aquilo me levou àquele momento, mas não me cabia mais. Eu não queria mais sobreviver. Eu comecei a sentir necessidade de viver, entendeu? E eu falava assim, cara, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu quero me encher de alegria. Eu quero ter um propósito. Não só para ganhar dinheiro, entendeu? E aí veio ainda... Com a chegada das meninas, eu ficava assim, eu quero me tornar essa pessoa. Por mim e por elas. Porque eu quero que elas entendam que é possível, que não há limites. Uma vez eu ouvi, você dá muita informação para suas filhas, isso não é pra... Eu falo, eu dou. Na minha casa não tem nada que não possa ser falado. Nada. Você fala dos irmãos pra ela? Sim, elas sabem de toda a história. Se você perguntar para elas, elas vão te responder tudo. Elas falam do Vicente, falam do Henrique. Elas perguntam onde eles estão. Óbvio que a forma como a gente conta é uma forma mais lúdica, claro, de acordo com a... Mas elas sabem tudo. Não tem pergunta que elas façam dentro de casa que a gente não dê uma resposta. Dentro do que elas são capazes de entender nesse momento, mas Sim. tem que ter resposta. Eu também, eu acho que tem que ser isso mesmo. As crianças têm o direito de uma resposta dentro da capacidade de entendimento delas. Sim. Né? Eu acho que às vezes a gente, como adulta, a gente muito subjuga a criança. Como se a criança, ela não vai entender. Ela vai entender. Ela vai entender tudo o que você fala pra ela. É verdade. Entendeu? É uma esponjinha, tá absorvendo ali informação muito mais que a gente. Então, eu fui ressignificando isso. E à medida que eu fui crescendo em mim, né? E aquela força veio. E aí eu fui... O que não me cabia mais, eu comecei a separar literalmente sem dó nem dor. Trabalho, pessoas, roupas... Tipo, eu lembro que quando eu pedi demissão, eu catei, você tudo lembra? Que era de... Sapato, roupa social, que aquilo me fazia mal. Gente, eu odeio coisa me apertando, ela sabe. Eu odiava os assaltos. Eu catei todos os meus sapatos, todas as minhas roupas. Doei tudo. Se você olhar, não tem uma roupa social e um salto no meu guarda-roupa. Só ando de tênis agora, entendeu? Então, assim, eu passei a fazer coisas que, de fato, me fazem bem, sabe? Eu me desapeguei, assim.
Ah, mas, pô, você vai largar uma carreira, na época eu já era gerente, você vai jogar tudo pro alto. Vou. Você não se preocupa? Sim, tenho boleto, mas eu vou mudar a minha forma de viver. Se eu tiver que baixar o meu padrão, se eu tiver que aumentar o meu padrão, eu vou me adequar ao que eu preciso para ser feliz. Michelle, é muito louco, né? Porque as pessoas falam assim, porque em algumas situações, mas você teve seu marido para fazer isso, mas você teve não sei o quê, né? Você teve seu apoio. Não, mas você, a sua história, você teve que passar por uma história. Jesus amado, que história! O que você teve que passar para essa ressignificação, né? Não foi fácil a sua história. Foi muito triste. Foi de rasgar o seu coração e o do seu marido e da sua família para você chegar a ser o que você é hoje. Sim, é óbvio, gente. Eu tenho um parceiro do meu lado, né? Ele dividiu tudo comigo. Claro, ele essa história dele também. A história dele, a nossa história, entendeu? Eu falo que, assim, isso serviu ainda para deixar o meu casamento com uma estrutura absurda. Porque do mesmo jeito que eu falo para você que não há segredos com as minhas filhas, não há segredo com meu marido. A gente conversa sobre tudo. Por mais que seja... A gente conversa, entendeu? Existe um diálogo muito grande, porque a gente quer fazer dar certo. E você só faz dar certo quando você tá ali. É perfeito? Não, não é, gente. É de margarina? Não, não é. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert não transa, quem dirá eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Não é perfeito. É imperfeição de casamento. Mas, assim, a gente aprendeu, e isso os meninos trouxe pra nós, na dor, a você olhar, você amar e você respeitar o outro com as imperfeições. Porque ele tinha que me ver numa cama fedida, gente, porque eu ficava sem tomar banho. Cheirando a leite, vomitada, de todas as formas que vocês podem imaginar, entendeu? Em outros momentos eu cuidei dele. Então, isso assim, isso é genuíno, isso cria um vínculo, sabe? Mas é o que você falou, claro que tem um conforto, mas a dor é só sua. As nossas experiências, elas servem para nós. Quando a gente compartilha, a gente provoca do jeito que a gente está fazendo agora, é para causar uma reflexão no outro. Claro. Só que a receita não é a mesma. As pessoas sentem diferente. Eu poderia ter passado por tudo isso sem a presença dele ao meu lado, como tem 1 milhão de mães solos, assim, que enfrentam coisas tão duras quanto eu e estão aí na batalha. Sim, é possível. Porque a transformação vem de você, não vem do outro. A minha transformação, quem ocasionou em mim, fui eu. Foram os meus filhos, foi a forma como eu senti aquilo. E o que você fez? E o que você fez com tudo isso, com né? aquilo. Então, assim, eu aprendi a falar, claro, que quando a gente tá conversando agora, quando eu lembro de algumas coisas, aquilo, né? Te toca, me né? toca. Claro. Mas, assim, eu falo dos meus filhos com alegria. Você entendeu? Porque eles estiveram comigo. Foi o período, não foi o período que eu desejava. Claro que não, mas a missão deles foi aquela, né? Eles me transformaram, eles trouxeram luz pra minha vida. Ô, Mi, você sabe que quando eu tava pensando, né? Vou chamar Michelle. Cara, eu pensei durante algumas horas, eu falei, será que é justo eu fazer isso? E tocar num assunto que é tão delicado? Antes de te ligar, eu pensei muito se eu deveria fazer isso. Porque eu mexeria ali num cantinho do seu coração que é só seu, é a sua história. Será que seria justo eu fazer você se expor desta forma? Mas a gente tem uma liberdade tão grande, uma amizade tão... É genuíno, né? Sim, muito. Que você poderia falar, não. Sim. Não. Mas eu acho que a proposta aqui do canal é exatamente essa. É poder falar de uma maneira aberta de histórias reais com esse público e contar isso. De abrir coração, assim, do fundo da alma mesmo. E falar que é possível, que as pessoas se transformam, que as pessoas podem se ressignificar, que as pessoas podem, sim, entrar no fundo, voltar do fundo do poço e tá aí, ó. Feliz da vida, né? Que podem. Que a gente pode ser o que a gente quiser.
Sim. Obrigada, viu? Obrigada, amiga. Não precisa agradecer. Eu não faria isso com outra pessoa, né? Que não fosse você, óbvio. Não porque é uma coisa íntima, assim, mas porque, sei lá, não sei por quê. É porque era com você, tinha que ser com você. Obrigada. E eu não falo deles com dor. É o que eu tô falando pra você. Eu falo, hoje me causa alegria falar deles, assim como eu posso te contar vários fatos da Helena e da Madalena que me trazem Mas alegria. deixa isso pra um outro. Assim. Então é isso, sabe? Não causa dor. Tá, ó, a gente tá chegando no final, tá bom? Eu te agradeço, eu ficaria horas aqui falando com você, você sabe disso. A gente tá chegando no final. Eu queria que você olhasse ali pra câmera e deixasse uma mensagem pras pessoas de tudo que você viveu nessa história que mexeu com o coração de todo mundo. O que você tira de tudo isso que você viveu? Uma mensagem do fundo do seu coração. Eu acredito que a gente é meio todo mundo fala, né, mais do mesmo, mas você só vive uma vez e é muito curta a passagem, muito curta. Então você só se dá conta disso em alguns momentos, como os que eu passei, assim, e em outros. A minha mensagem seria para vocês viverem de fato, gerarem felicidade em vocês de fato. Principalmente quando a gente educa crianças. Muitas vezes a gente fala algo para os nossos filhos que a gente não pratica. Então, assim, para vocês se policiarem diariamente e colocarem essa felicidade dentro de vocês no que vocês quiserem, mas trazer isso para vocês. Porque ao passar isso para a criança, ela vai aprender que o caminho é aquilo, é felicidade, é amor, entendeu? É real, é um fato. Você só não está repetindo da boca para fora. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem uma missão muito valiosa ao educar crianças. Sem dúvida. É um privilégio. Então, traga alegria para a tua vida. E tudo que você falar para o seu filho, pratique. É difícil, né, Mi? É difícil, mas tente praticar. É óbvio. Estou falando principalmente de alegria. Passe para a criança que a felicidade é possível. Entendeu? Sem dúvida. Acho que é isso. Obrigada, querida. Ó, eu vou... Agora a gente tem um patrocinador. E eu vou te dar uma lembrancinha que eles mandaram pra gente. Uma delícia de pudim. Amo pudim. Depois você me fala o que você achou, tá bom? Quero ver se vai bater o da minha mãe, hein? Ó, bate, hein? É muito gostoso. Você me fala o que você achou, Agradeço. tá bom? Obrigada, Mi, mais uma vez. Imagina, que agradeço. Gente, agradeço aí a presença de vocês aqui comigo. E até a próxima. Beijo. Obrigada. Acabou?